Bom, alunos e alunas, entrando aí na penúltima semana de estudo e nessa aula de segunda-feira de português, eu irei propor duas atividades. A primeira diz respeito à página 30. Se nós estivéssemos em sala de aula, nós iríamos fazer esse trabalho de artes baseado em um debate, seguindo todo esse roteiro aqui. Contudo, como nós estamos aqui no ambiente online, no ambiente virtual, não será possível proceder desse modo. E, portanto, eu adotei um novo método para nós fazermos essa atividade, cujo título é "E por falar em". Essa página 30 aqui, ela tem relação com a página 32. Vejam bem aqui, olha. Hora de escrever. Notem que essa oitava questão, ela tem relação com aquele que eu acabei de mostrar na página 30. Olha aqui, ó. Nós iremos fazer uma resenha aqui na oitava questão. Eu vou já explicar o que é resenha. E a questão sugere o seguinte, ó. Ela será sobre o livro que você leu na sessão "E por falar em", que é justamente essa sessão aqui, ó. Lá fala de um livro, só que nós não vamos ter que ler um livro todo. Eu vou sugerir 5 temas e esse tema será através de uma enquete, de uma pesquisa, onde vocês irão votar para escolher qual é o tema que nós vamos estudar aqui. E por falar em, os temas são os seguintes. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Vejam que essa atividade são 5 temas que eu proponho. Inclusive é o tema aqui, ó. Vejam lá, 5 temas da atualidade nacional. Acompanhe comigo aqui o que diz o comando dessa enquete. Nesse formulário, você deverá escolher qual tema que mais lhe agrada. Aquele que você gostaria de aprofundar ainda mais seu conhecimento sobre ele. Uma vez que a escolha tenha sido feita, o tema que tiver mais votos deverá servir de base para os estudos de língua portuguesa, como parte da atividade, vejam lá, "E por falar em", na página 30 do livro. Tá certo? Então, vejam que a escolha do tema aqui, ela servirá de base para nossos estudos, está ligado lá aos nossos estudos no livro didático. Veja a continuação aqui, ó. Siga as orientações do vídeo que apresenta esta enquete, justamente esse vídeo que vocês estão vendo agora, e dê o seu voto antes do final do prazo. E quando é o final do prazo? Quinta-feira, dia 24. Vejam bem aqui no calendário, que é nessa semana ainda. Nós estamos aqui, ó, no dia 21. Na próxima aula de matemática, que vai ser aqui, ó, na quinta-feira, dia 24, encerra o prazo para essa enquete. Viram essa enquete aqui? O prazo será encerrado no dia 24. Então, quem não votar até lá, não vai poder votar mais. E vejam que os temas são 5, como diz o título da questão. Olha aqui, ó. Escolha o tema abaixo que você gostaria de abordar como parte da atividade de português, a partir da página 30 do livro didático. Os temas são desmatamento da Amazônia. São temas atuais que estão acontecendo nesse momento. O outro tema é ensino à distância. Inclusive esse nosso é um ensino à distância. O outro é o ritmo da vacinação, se referindo à vacinação contra o coronavírus. O outro é a crise econômica, que vai falar sobre a alta dos preços, a demanda de mercadorias, a falta de emprego, o aumento de desempregados. E
por último, o governo brasileiro, o governo Bolsonaro. Então vocês irão escolher um dos temas clicando ou na imagem ou no pontinho aqui, ó, tá? Então você só pode escolher um. Quando você escolher o tema, eu vou simular aqui, ó. Eu vou escolher um tema aqui, desmatamento da Amazônia. Quando você escolher, você vai clicar em enviar, tá? Você não precisa, você só precisa fazer isso daí. E quando você fizer isso daí, eu vou receber o seu voto bem aqui, olha, veja que já chegou, já tem uma resposta, justamente essa daqui. Veja que está azul porque eu escolhi o desmatamento na Amazônia, que é a cor azul. À medida que vocês vão votando, vai aparecendo aqui o gráfico. E quando for na quinta-feira, eu vou encerrar a votação clicando bem aqui, ó. Por exemplo, eu estou aceitando resposta. Quando for lá na meia-noite de quinta-feira, eu vou desativar essa chave aqui, ó, e vai aparecer não está aceitando resposta, tá? Aí você vai, quem não votar durante o prazo não vai mais conseguir enviar a resposta, e por causa disso vai aparecer essa frase que eu vou escrever aqui, ó. O prazo para participar encerrou no dia 24/6, quinta-feira. É essa mensagem que vai aparecer para aqueles que perderem o prazo, tá? E quando terminar o prazo, eu vou divulgar para vocês qual é que vai ser o tema. Olha lá. A pessoa que votar depois vai aparecer aqui, ó. O prazo para participar encerrou no dia 24, no dia 6, quinta-feira, viu? A pessoa, quando ela perder o prazo, é essa mensagem que vai aparecer para ela. Porque o prazo ele se encerra, eu vou desligar a chavezinha aqui quando o prazo chegar. E quando nós tivermos aqui o resultado, aí sim nós vamos dar continuidade aqui na página 30 do livro, ó. E por falar em... E o nosso assunto, que veja aqui o que diz aqui, ó. Você e seus colegas vão participar de um debate sobre um assunto do interesse de vocês, que é justamente o assunto que vocês vão escolher naquela pesquisa, tá? Essa atividade, que tem relação com hora de escrever na página 32 e na página 33, só dá para nós fazermos quando tiver o resultado da enquete, que nós vamos ter a partir de quinta-feira, dia 24, tá? E o que nós vamos fazer hoje é na página 31 e 32, que eu vou explicar agora para vocês. Então vamos lá, ó. Que é o segundo momento da aula, que vai falar sobre resenha. Acompanhe comigo a leitura. Resenha, esse é o título. A resenha é um tipo de produção de texto muito interessante e que nós vamos conhecer aqui. Geralmente a resenha é feita em livros, só que, como eu falei, nosso tempo é curto e não dá para eu dar um prazo para vocês lerem um livro para nós fazermos a resenha. Então nós vamos fazer com aqueles 5 temas que vocês vão escolher um. Vejam aqui, ó. Você já leu a resenha de um livro para saber mais sobre ele? As resenhas, elas são importantes justamente porque se for uma resenha bem escrita, ela vai nos ajudar se o livro a esclarecer se o livro é interessante, quem é o autor do livro, para que idade ele é indicada. Então a resenha ela indica essas coisas. Vejam lá, ó.
Ler a resenha crítica de um livro pode nos ajudar a saber se iremos gostar do seu conteúdo. Leia uma resenha sobre o livro Otávio Não é um Porco-Espinho, que é esse livro aqui, ó, que vocês podem observar. Esse livro aqui, que foi feito a resenha. Tem um título, que é esse que está indicado em verde aqui. Olha aí, você já sabe fazer a barba? Livro fala sobre mudança nos garotos. Esse é o título da resenha. Veja lá que a resenha foi feita por Felipe Maia, em São Paulo, de São Paulo. E eu vou ler para vocês o trecho da resenha que o Felipe Maia fez. Quando eu era criança, ficava olhando meu pai raspar os pelos do rosto. O seu faz isso também? Ele tira tudo ou deixa aquela barba bem desenhadinha? Quando eu tinha uns 12 anos, o seu José teve de me ensinar a mexer com a lâmina. Era a hora de eu também aprender a fazer a barba. Levou uns anos até eu aprender direito, admito. Otávio é um garoto que sente as bochechas pinicarem. Até ver que estavam crescendo pelos ali. Ele estava se transformando num bicho? Não. O nome do livro avisa: Otávio não é um porco-espinho. Na obra, o autor usa um passeio doido do protagonista. Quem é o protagonista? O Otávio. O protagonista, para quem não sabe, é o personagem principal do livro, personagem principal da história. Olha, na obra, o autor usa um passeio doido do protagonista para falar de mudanças que acontecem na vida de um garoto que está crescendo. A história é um tanto absurda, deve ser interessante esse livro. Então, você vai ter que usar a imaginação para descobrir de quais transformações ele está falando. Aí vem a continuação aqui, para encerrar a resenha, dizendo o seguinte, olha, o nome do livro, Otávio não é um porco-espinho, está aqui o nome do livro. O autor, Jean-Claude R. Halpen, está bem aqui, ó, Jean-Claude R. Halpen. A editora SM, está aqui a editora, ó, SM. O preço do livro R$ 44,00 e a indicação do livro é a partir de 8 anos de idade. É indicado para crianças a partir de 8 anos de idade. E encerra com o local onde foi publicada essa resenha, ó, Folha de São Paulo, e a data, no dia 13 de fevereiro de 2016, na parte do jornal chamada Folhinha. Viram, aqui foi feita uma resenha, e por meio dessa resenha, que eu acabei de ler para vocês, nós vamos explorar o texto, aqui ó, vamos explorar o texto. A primeira questão, vocês vão marcar com um X, ó, assinale as opções que permitem classificar o texto como uma resenha crítica. Para quem não sabe o que é uma resenha crítica, deixa eu marcar aqui para vocês. Para quem não sabe o que é uma resenha crítica, é uma resenha, é um resumo de uma obra. É uma análise interpretativa de uma obra. Isso que é uma resenha crítica. Então, vocês vão marcar, veja aqui, ó, que assinale as opções. Então, quer dizer que dos 3 tem mais de uma. Já está indicando que não tem só uma opção que vocês devem marcar aqui, tem mais de uma. Ó, a primeira está dizendo o seguinte aqui, ó. O autor fala sobre a história do livro e expressa a sua opinião sobre ele. Se isso estiver classificado como resenha crítica, vocês marcam, se não tiver, não marca. A outra frase, o autor apresenta informações sobre o livro sem expor sua opinião.
E o terceiro, o autor estimula o leitor a ler o livro. Qual das três opções permite classificar o texto como uma resenha crítica? Que é aquela em que você faz um resumo dando a sua opinião. Tá. Aí tem a número 2 aqui, ó. Você ficou curioso para ler o livro? Vocês vão responder aqui, e se a resposta for grande, vocês podem escrever no caderno, tá? Olha aí, você ficou curioso para ler o livro? Eu confesso que eu fiquei curioso, principalmente quando diz aqui, olha. Bem aqui, ó. Na obra, o autor usa um passeio doido do protagonista para falar de mudanças que acontecem na vida de um garoto que está crescendo. Olha, a história é um tanto absurda, então deve ser realmente uma história muito legal que nos faz querer ler o livro. Eu, pelo menos, vou, inclusive, ler o livro, e se eu conseguir o livro no formato digital, eu vou disponibilizar para vocês. Então, olha aqui, ó. Então você vai ter que usar a imaginação para descobrir de quais transformações ele está falando. É por isso que a número 2 diz o seguinte: você ficou curioso para ler o livro? Você vai responder sim ou não. Se você disser sim, vai ter que justificar por que você ficou curioso. E se você disser não, você também terá que justificar por que você não ficou curioso. Lá na próxima página, dando continuidade aqui na próxima página, na terceira questão, olha, segundo o autor da resenha, sobre o que fala o livro? Aí você vai lá ver, ler novamente a resenha e ver sobre o que é que o livro fala. O autor diz do que a resenha está falando. A número 4, você também vai marcar uma das questões, uma das duas frases que está dizendo o seguinte, ó, assinale ou marque o trecho da resenha que mostra a opinião do autor sobre a história contada no livro. Aí tem a primeira alternativa. A história é um tanto absurda, então você vai ter que usar a imaginação para descobrir de quais transformações ele está falando. E a segunda frase, quando eu era criança, ficava olhando meu pai raspar os pelos do rosto. Ou seja, então, qual das duas frases mostra a opinião do autor sobre a história contada no livro? É uma das duas que você vai ter que marcar. A quinta questão, a partir da resenha, qual mudança podemos saber que ocorreu no corpo de Otávio? Viram que não fala lá, mas a partir da mudança, a partir da resenha, aliás, qual a mudança que nós podemos saber que ocorreu no corpo de Otávio? A 6, o autor da resenha conta quais são as transformações que acontecem com o garoto. Você vai responder sim ou não e justificar por quê. Ó, são duas perguntas, por isso que tem 2 pontos de interrogação. O autor da resenha conta quais são todas as transformações que ocorrem com o garoto, por quê? E a 7ª questão, já que a partir da 8ª nós só iremos fazer depois que tivermos o resultado da enquete. A 7ª questão, releia as informações sobre o livro que aparece no final da resenha. Está se referindo a essas informações aqui. Ó, no final da resenha. Vocês vão ler novamente essas informações para responder a 7ª questão. Vejam lá o que é que diz na 7ª questão. Releia as informações sobre o livro que aparece no final da resenha. Por que essas informações são importantes? Aí você vai dar a sua resposta pessoal aqui. Lembrando que até aqui a 7ª questão. A partir da 8ª, nós teremos que aguardar a enquete dessa atividade aqui, ó, a enquete que vou mostrar para vocês, dessa pesquisa aqui sobre os 5 temas da atualidade nacional, ok?